Graça e paz da parte do nosso único e suficiente Salvador Jesus Cristo, o Filho de Deus, que morreu para nos salvar, mas ressuscitou ao terceiro dia. Queridos, quero convidá-los a abrir a palavra do Senhor, para ler um texto da palavra do Senhor que está no livro dos Salmos, capítulo 86, que tem como tema dizer assim: Davi implora ardentemente o socorro de Deus. E Davi fala assim: Inclina, Senhor, os teus ouvidos e ouve-me, porque estou necessitado e aflito. Guarda minha alma, pois sou santo. Ó Deus meu, salva o teu servo que em ti confia. Tem misericórdia de mim, ó Senhor, pois a ti clamo todo o dia. Alegra a alma do teu servo, pois a ti, Senhor, levanto a minha alma. No livro de Lucas, no capítulo 18, o Senhor Jesus ele faz uma parábola aos seus discípulos sobre o dever de orar sempre, e nunca desfalecer. E Jesus até conta uma parábola de uma viúva necessitada, pobre, e de um juiz iníquo, que não tinha nenhuma sensibilidade quanto às necessidades dos outros e nem temia a Deus. E Jesus usa essa parábola para dizer a necessidade que nós temos de orar constantemente. E aqui nós lemos aqui a respeito do salmista Davi, quando ele eleva a sua oração ao Senhor. Amados e queridos, é muito difícil orar a Deus, porque a oração ela não consiste em uma repetição de palavras. A oração ela não consiste em dogmas, ela não consiste em rituais, porque o nosso Deus ele é um ser vivo. Nosso Deus tem sentimentos, nosso Deus ele vê, nosso Deus ele ouve, nosso Deus ele estende as suas mãos, ele tem seus pés, com a terra é a estrada dos seus pés. Nosso Deus ele é o ser vivo, porém ele é aquele que criou todas as coisas e sabe exatamente das nossas necessidades. Deus sabe o que nós estamos passando, mas é necessário que nós venhamos a colocar diante dele. Que quando nós assim fazemos, então nós estamos exercitando a nossa fé, dizendo para o mundo, para a situação e para tudo aquilo que se levanta contra nós, que nós cremos que existe um Deus verdadeiro e único. E então Deus se agrada. E Deus assim, ele abençoa. O desejo de Deus é nos abençoar e nos renovar. Mas é necessário que entendamos: a oração não é uma opção que o crente tem para alcançar a salvação, para alcançar, quando nós falamos salvação, a salvação ela engloba toda a nossa vida, a começar aqui, neste mundo. A salvação começa o processo aqui neste mundo, e há muitas circunstâncias que nos leva a buscar a Deus. O salmista Davi, ele vem dizendo aqui: Inclina, Senhor, os teus ouvidos. Então o salmista está aqui dizendo que ele crê, que ele tem a certeza absoluta que Deus está com seus ouvidos inclinado à oração, à súplica do seu povo. E ele diz: ouve, porque estou necessitado e aflito. Quando o Senhor Jesus ele faz essa parábola a respeito do dever, não é a opção, do dever de orar sempre sem esmurecer, nós podemos entender então que nós oramos, nós precisamos orar, nós temos a necessidade, o dever de orar sempre, constantemente, porque a nossa alma ela se aflige muito facilmente. Nós estamos lutando contra as hostes malignas, nós estamos lutando contra aquilo que é invisível e muitas das vezes contra o nosso eu, contra o nosso coração que é enganoso,
E então, confuso, a nossa alma se angustia, nossa alma se aflige, e o único que tem poder de dar paz, de trazer consolo, de responder esse anseio da nossa alma e nos deixar tranquilo é o nosso Deus, o único. Mas é necessário orar. E muitas das vezes o desânimo vem exatamente para isso. O desânimo tenta fazer com que você não ore. É necessário romper esta barreira. Quando Jesus fala essa parábola, ele fala a respeito de um juiz que tinha o poder de julgar, mas ele tinha características. Ele não era sensível às necessidades alheias, nem tampouco temia a Deus. E assim, às vezes nós encontramos aí pessoas que são insensíveis às necessidades e mostrando também que ainda que o homem tenha muita autoridade, ainda que o homem seja uma autoridade, ainda que o homem tenha conhecimento, ele jamais vai poder abençoar, ele vai poder se sensibilizar, ou ele vai levantar, estender os seus ouvidos para ouvir a sua petição, a sua necessidade. E tampouco este homem temia a Deus. Porém, o Senhor Jesus ele quer enfatizar a perseverança da oração. A oração não é como muitos aí acham. Não é um ritual. A oração é apenas uma conversa íntima, franca e verdadeira com o Senhor. Aquilo que você está sentindo, que você está passando, sendo colocado diante daquele que você sabe que pode todas as coisas. Então, quando a sua alma estiver aflita e angustiada, clame ao Senhor. Não importa onde você está, não importa qual o ambiente que você esteja, nem a situação que você esteja passando. Há um Deus que ouve dos altos céus e tem prazer em abençoar o seu povo. Quando nossos corações se angustiam, quando nossa alma se aflige, então dobramos as nossas frontes, o nosso coração, nos mostramos insignificantes e falamos para o Senhor: socorre-me, Senhor, porque a minha alma está aflitíssima. E ao contrário daquele juiz que precisou de muita insistência e fez só para aquela mulher, aquela viúva, só para aquela viúva deixar de perturbá-lo, Deus é diferente. Deus ele tem prazer de ouvir você orar, de você conversar com Ele. Deus ele quer te abençoar. Ele tem prazer de te ouvir. O juiz, ele faz ali, ele julga a causa daquela viúva para ela parar de importuná-lo. Porém, o Senhor Deus, ele permite que as lutas venham, ele permite que você entenda que você não é nada, que nós não somos nada, só para ouvir a nossa oração, só para ter comunhão conosco. Então, assim como o salmista Davi, ele expõe e diz: porque sou santo. Ele está dizendo santificado pela palavra de Deus, santificado pela ação de Deus. Então ele diz: tem misericórdia de mim, pois a ti clamo todo dia. É o dia todo nós devemos estar em espírito de oração. Devemos estar com a nossa mente voltada a Deus, pedindo a Deus, conversando com Deus na nossa alma, e também quando nós tivermos a oportunidade de abrir a boca e falar com Deus, como estou falando aqui. Não é maluquice, é fé, é certeza de que o Senhor Deus Todo-Poderoso, Ele vive e reina. Ele quer te abençoar neste dia, como já tem abençoado a minha vida. Ele quer ouvir você falar com Ele, porque Ele quer providenciar aquilo que é o recurso. Ele quer derramar sobre ti as suas misericórdias. Ele quer livrar a sua alma. Levante, como diz Davi aqui, levanto a minha alma. Senhor, levanto a minha alma. Ou seja, quando nós oramos ao Senhor, a nossa alma está em lugares altos, porque é para os montes que nós
nos dirigimos, Monte Santo e Eterno, é para lugares altos, a presença do Deus Altíssimo. Deus quer te abençoar. É necessário você entender que não é uma opção orar. É uma necessidade, é um dever do servo de Deus, do crente em Cristo, de orar sempre e ainda que as lutas se levantem, não se esmorecer, não se desfalecer, não desacreditar, não desanimar, mas permanecer. Agora que as coisas estão difíceis, esta é a hora de você buscar ao Senhor. O salmista Davi, ele era rei, tinha todos os recursos que ele precisava. Tinha homens valentes ao seu dispor, porém, ele disse, eu sou pobre e miserável, mas Deus cuida de mim. Este tipo de coração é o que agrada a Deus. Deus se alegra daqueles que buscam a sua face, daqueles que entendem que o seu socorro vem do Senhor, que fez os céus e a terra. Busque ao Senhor, lute contra o seu eu, lute contra as circunstâncias, lute contra tudo aquilo que está te impedindo de orar a Deus. E converse com o Senhor. Coloque diante dele as suas necessidades. Ele sabe, mas ele quer ouvir você falar. Ele quer mostrar para você que ele está ouvindo. Porque se Deus operasse, nós estivéssemos com lutas e Deus operasse simplesmente, então nós não valorizaríamos, nós não entenderíamos que existe um Deus que se preocupa conosco. Mas Deus opera, Deus ele responde às nossas orações. E aí, no final você vai poder dizer, grandes coisas fez o Senhor por nós, por isso estamos alegres. Depois que a gente ora ao Senhor, de todo o coração, nos derramamos diante do Senhor, clamando ao Senhor, crendo que o sangue do Senhor Jesus Cristo, seu Filho, nos purifica de todo o pecado. Entramos no Santo dos Santos com ousadia, crendo que este sangue é poderoso para nos purificar. E conversamos com o nosso Deus. Elevamos a nossa alma diante do Senhor. Suplicamos para que Ele que estenda os seus ouvidos. Então, no final, nós vamos estar renovados e vamos poder dizer isso. Grandes coisas fez o Senhor a este, por isso estamos alegres. Grandes coisas fez o Senhor a mim, por isso eu estou alegre. O desejo do Senhor é alegrar a sua alma. E para isso, apenas lute contra o seu eu, contra a circunstância e ore ao Senhor. E Deus, ele te recompensará, pois Deus é fiel. Graça e paz da parte do nosso único e Salvador, Jesus Cristo.